Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você por aqui nessa segunda-feira pela manhã. A semana mais decisiva do Vasco nos últimos anos. Decisiva no sentido de pensar grande, de olhar para frente. O Vasco tem na próxima quarta-feira uma semifinal de Copa do Brasil pela frente. E ontem, no confronto contra o Cruzeiro, o Vasco já começou a armar essa equipe, projetando e pensando como será esse confronto da próxima quarta-feira. Antes de eu começar a minha resenha por aqui, eu vou pedir um favor para você. Deixe o seu like, compartilhe aí nas suas redes sociais, não custa absolutamente nada. Já pega agora, para aí, dá o like, que eu tenho certeza que isso ajuda e muito a gente aqui no AV+. E observa se você já é inscrito. Se você ainda não é inscrito, por favor, faça a sua inscrição. O técnico Rafael Paiva promoveu algumas alterações no Vasco para a partida de ontem contra a equipe do Cruzeiro. Ele trocou a zaga, colocou uma zaga mais rápida, com Léo e com o João Vitor. Ele trocou a dupla de volantes, ele voltou com o Matheus Carvalho no lugar do Sforza, e lá na frente ele fez a opção por Emerson Rodrigues. Claramente, para dar a essa equipe do Vasco saúde. E esse foi o termo que ele utilizou ontem durante a coletiva. Para enfrentar o Atlético Mineiro, o Vasco precisa de saúde. Uma outra alteração que ele fez foi a entrada do Coutinho no lugar do Payet. E no primeiro tempo do jogo de ontem, infelizmente, o Vasco perdeu aí o David. Pelo lance, parece ter sido algo grave. Hoje ele vai fazer exame e a gente poderá ter uma ideia do que aconteceu. Tomara que não seja nada grave, mas a imagem é bem difícil de você observar. E ele faz a entrada do Jean Davi. E é óbvio que são características completamente diferentes. Só que o primeiro tempo do Vasco ontem, se a gente fizer um recorte aí dos últimos 6 jogos do Vasco, desde o início da série contra o Atlético Paranaense, depois o jogo contra o rival e o jogo contra o Palmeiras, o Vasco foi a partida que ele mais conseguiu agredir o adversário. O Vasco teve algumas oportunidades de gol no primeiro tempo, o Matheus Carvalho uma hora entrou muito bem pisando na área, o Cássio fez uma defesa no cantinho, fez 1-0 com o Puma, enfim, me pareceu uma equipe com mais possibilidades, com mais jogadores chegando à frente. E isso passou muito pela escolha do Rafael Paiva dessa escalação. Primeiro, ele deixou claro na coletiva que com essa dupla de zaga ele consegue avançar um pouco mais a equipe do Vasco, consegue com que essa equipe do Vasco vá marcar o adversário lá na frente. Eu acredito que no jogo contra o Atlético Mineiro a gente vai precisar jogar. A gente vai precisar, em algum momento, incomodar o Atlético Mineiro. Porque se você deixar a equipe do Atlético Mineiro com volume o tempo todo, no momento o Hulk vai acertar um chute, o Scarpa vai acertar um chute, o Paulinho vai fazer uma infiltração e vai acabar ficando ruim para a equipe do Vasco. Eu estou alternando, torcedor, o meu comentário em relação ao jogo de ontem e o jogo da próxima quarta-feira para traçar esse paralelo, esse parâmetro do que eu pensei do jogo de ontem. E o técnico Rafael Paiva, no segundo tempo, ele acabou fazendo alterações na equipe do Vasco, fez uma dobradinha que eu achei bastante interessante, ele colocou aí o PH na lateral direita e acabou colocando o Puma mais à frente na segunda linha, e andou sacando também o Hugo Moura e colocando o Sforza. E acabou ficando bem claro que não dá para mexer nessa dupla de volantes do Vasco. A dupla de volantes do Vasco tem que ser Hugo Moura e Matheus Carvalho. Ontem ficou bem claro que a dinâmica e a pegada e a força que esses dois dão no meio de campo é muito interessante. Mesmo, infelizmente, o Matheus Carvalho aí sendo expulso. Um lance bem difícil para a arbitragem, porque se nesse mesmo lance ontem à tarde, Atlético Goianiense e Fluminense, o Keno não foi expulso, o Hugo, o Matheus Carvalho, melhor falando, também não poderia ter sido expulso. Então o técnico Rafael Paiva fez essas escolhas, depois acabou colocando o Galdames na equipe, e os últimos 15 minutos foi uma pressão muito grande da equipe do Cruzeiro. Até porque o Vasco ficou com poucos jogadores competitivos dentro de campo. E não deu até para entender, porque num determinado momento tinha na beira do campo Vitor Luiz e Leandrinho. E quando o Matheus Carvalho é expulso, a opção é por sacar o Jean Davi que tinha entrado e colocar o Galdames. Então a dupla de zaga do Vasco ficou muito exposta, porque a gente sabe que a pegada do Sforza inexiste, a gente sabe que a pegada do
do Galdames inexiste, o Puma já estava cansado, enfim, o Vasco acabou sofrendo bastante. Projetando para esse jogo de quarta-feira, o Vasco tem que tomar cuidado em alguns lances. Por exemplo, o gol de empate do Cruzeiro ontem, mais uma vez o Piton leva uma bola nas costas no segundo pau numa inversão de jogada. Tá ficando chato isso já. Todo mundo que vai jogar contra o Vasco se aproveita desse quesito, dessa falha do Pitão na bola aérea. Só que é o seguinte, além da falha do Pitão individual, tem uma falha do coletivo. A gente ontem, quando tem esse escanteio curto, essa falta curta, tem que sair de dentro da área. O Vasco toda vez acaba ficando dentro da área, o que acaba deixando aí o Piton de mano, com os jogadores que vêm nas suas costas e acaba saindo o gol. Então, esse detalhe precisa ser corrigido já para a partida da próxima quarta-feira. No mais, eu acho que não tem muito segredo. Provavelmente essa dobradinha no lado direito, com PH e Pumita. A dupla de zaga tem que ser essa mesmo, essa mais rápida aí com João Vitor e Léo. O Piton precisa melhorar. Já falei desde o último sábado que o Vitor Luiz precisa ter mais minutagem, mas eu deixaria o Piton como titular ainda. A dupla de volantes e o Coutinho. Aliás, para encerrar o meu comentário hoje por aqui, eu quero falar da impaciência do Coutinho com os seus companheiros. E é normal, porque o Coutinho vem de anos de sucesso na Europa, jogando em alto nível, onde não tem o espaço. E aqui tem muito espaço para jogar ainda. E os seus companheiros acabam em algum momento não observando isso. Só que o Coutinho tem que entender que ele jogava nos melhores elencos do mundo. Liverpool, Bayern de Munique, Barcelona. Se ele quer esse tipo de passe, esse tipo de jogada aqui no Brasil, ele vai sofrer bastante. Mas me pareceu ontem mais solto, mais tranquilo e merece ser titular também na próxima quarta-feira. Estranhou ontem a não opção pelo Payet. Eu acho que o Payet ontem era um daqueles jogadores que poderia ser utilizado em algum momento. Tem que ver como é que está a questão física dele também, mas eu não descarto o Payet. Eu acho que nessa reta final ainda deverá ser bastante útil. Agora, galera, é acompanhar aqui o Ave Mais e o Atenção Vascaínos até quarta-feira. Lembrando que o nosso canal está com 2 profissionais direto lá em BH, ao lado do Hotel do Vasco, trazendo todas as informações. Então, mais uma vez, deixa seu like. Hoje à noite, a tradicional live Dicas de Mendonça no Atenção Vascaínos. E eu volto essa semana aí no BDG ao vivo com o Emerson Rocha e também no jogo da próxima quarta-feira. Um abraço, galera, e o jogo de ontem serviu sim como um bom parâmetro para a decisão da próxima quarta-feira. Abraço, torcedor!